Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula, na verdade é mais um módulo. E nesse módulo eu quero falar com você sobre fechamento. Tá? Quando você for trabalhar em uma multinacional, numa grande empresa, você vai lidar com o fechamento do departamento financeiro, tá bom? O fechamento normalmente ele é administrado pela controladoria, ele não é um processo de contas a receber, mas o contas a receber, os analistas de contas a receber, o gerente de contas a receber atua ativamente em partes do processo de fechamento e nessa aula eu quero mostrar para vocês como é que funciona um calendário de fechamento, tá? O que o controller, né, a pessoa que é a responsável técnica pela empresa está pensando no momento de definir as datas de fechamento. E você tem que se atentar muito a essas datas, que são datas de corte, que lá dentro, né, do fechamento a gente chama de cutoff. Tá? Cutoff são datas de corte. Você tem várias datas de corte, você precisa se atentar muito a esses prazos, porque se você não atender esses prazos, você acaba atrasando todo o fechamento dentro da sua empresa. Tá bom? Então você precisa entender do calendário de fechamento, beleza? Então, deixa eu mudar aqui minha tela para planilha. É isso aqui, ó. Beleza. Então, aqui a gente tem um calendário normal, tá? Vamos imaginar que a gente está fazendo aqui o calendário, o fechamento de fevereiro de 2023, tá? Então, é o seguinte, primeira coisa, a gente tem que considerar os dias úteis de fechamento, tá? Então, aqui que seria o dia, vamos colocar aqui, ó, dia 1º, né? Aqui é dia 1º. Então, esse daqui é o D mais 1, tá? É isso aqui que a gente considera e aqui daqui para frente, tá? Isso aqui é mais 2, mais 3. O dia 28 é menos 1, o dia 27 é menos 2, aí a gente vai pular o domingo e o sábado, e o menos 3, ele vai ser na sexta, menos 4, menos 5, tá bom? Por que a gente trabalha com mais e com menos? Porque a gente tem que se preparar para o fechamento. O fechamento não tem que ser uma surpresa para a gente chegar lá no último dia do mês e a gente ter que fazer as coisas. Então, as nossas tarefas, elas já começam ali em torno de 5, 6 dias antes do D mais 1, tá bom? Que seria o primeiro dia do mês subsequente para a gente fazer o nosso fechamento, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A partir do dia, vamos colocar aqui, a partir do dia 3, mais 3 aqui, que seria 3 de março, tá? A partir desse dia, a gente começa a fazer a parte de relatório, porque toda a parte operacional, ela já foi realizada anteriormente. Então, a parte operacional, vamos mudar a cor aqui, ó, colocar verde. Tudo aquilo que é operacional, a gente vai ter que fazer durante esses dias aqui, ó. Dia menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, tá bom? Então, tudo que é, por exemplo, cliente fez o pagamento para a gente e a gente precisa identificar no nosso aging list quem é o cliente, porque às vezes acontece, o dinheiro entra na conta lá e a gente não sabe de onde veio, tá? Então, a gente precisa analisar de onde está vindo esse cliente. Normalmente você vai identificar como isso daqui, tá? Um cliente que pagou e você não sabe exatamente qual é o cliente, né? Normalmente esses clientes eles pagam valores muito parecidos todos os meses, né? As compras, você vai perceber que as vendas elas se repetem em alguns casos, tá bom? Então, você consegue identificar o cliente mais ou menos pelo valor que ele está comprando, né? Esse cliente já vai ter um cadastro dentro da empresa, ninguém pode comprar de uma empresa, principalmente multinacional, se não tiver um cadastro previamente aprovado dentro da empresa, tá bom? Então, você já vai ter mais ou menos noção de onde buscar essas informações daquele pagamento, tá? Então, você recebeu esse pagamento, você precisa identificar. Até que dia você tem que identificar? Você vai ter uma atividade aqui, ó. Vamos imaginar que você tenha que identificar até o menos 2, tá? Até a data limite, o seu cutoff, né? O seu corte, o seu prazo final para identificar todos os recebimentos até o dia 27, né? Até o menos 2, é aqui no dia 27. Então, se tem aqui um recebimento que você que ocorreu aqui, ó, imaginar,
você recebeu aqui um valor no dia 8, um outro no dia 9, um outro no dia 14 e não identificou ainda, você tem até o dia 27 para identificar. Se você não identificar até o dia 27, isso vai gerar um gargalo para o fechamento, né? Porque você precisa identificar 100% dos valores. Se você não identificar, você vai encontrar uma diferença lá na conciliação bancária e o banco não pode ficar com diferença, tá bom? Se o banco ficar com diferença em um fechamento de auditoria, a gente toma um ponto, tá? Uma pontuação, isso não é bom para a gente, tá bom? Isso pode custar, inclusive, o emprego do diretor financeiro, inclusive o seu também, tá? Então, a gente precisa identificar 100% dos valores que entraram no banco. Então, aqui a gente tem até o dia 27. E se você receber algum valor no dia 27 ou no dia 28, aí você, né, faz isso pontualmente, vão ser poucos valores também, tá? Então, o que tem aqui durante o mês a gente precisa identificar até o dia 27, por exemplo, tá bom? Aqui eu só estou mostrando dessa forma para que você entenda como é que funciona um calendário, né? Como é que você vai se planejar. Tudo isso daqui vai ser falado para você previamente antes do fechamento. Isso daqui é administrado pela controladoria e mais ou menos lá para o dia 10 do mês, mais ou menos, o controller ele já divulga o calendário, pelo menos deveria divulgar o calendário para toda a companhia e você já vai saber quais são as datas que você vai ter que entregar cada uma das atividades. Se você não conseguiu fazer ali das 8 às 5, né, que é o horário tradicional de trabalho, é claro, você vai ter que fazer hora extra. Você vai poder utilizar aqui os fins de semana também, tá bom? Então, quem trabalha na área financeira faz muita hora extra, né? Se você já tem alguma experiência com isso, então você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não entrou ainda na área financeira, já se prepare, porque esse é o nosso fechamento, né? Essa é a nossa vida dentro da área financeira, beleza? Então, o calendário ele funciona dessa forma e você só tem que se preocupar com as datas que você tem que entregar as atividades, beleza? Então, é isso daqui para essa aula. Se você tiver alguma dúvida, me coloca aqui no campo de comentários.